Declaro aberta a sessão, sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos da sessão anterior. Essa sessão solene, homenagem aos 73 anos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. Essa sessão foi requerida pelo deputado Bom Gás, e eu fiz isso com muito orgulho, com muita satisfação, a pedido do nosso grande presidente, que sempre tem atuado com tanta tenacidade aqui, que é o senhor Wilson Romero, que nós agradecemos. Convido para compor a mesa as seguintes autoridades e representações. Senhor João Domingos Gomes dos Santos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Senhor Wilson Romero, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. Senhor Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, FONACAT. Senhor Edson Halber, presidente do Movimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, MOSAP. Senhor Paulo Roberto dos Santos Pinto, secretário do Regime Próprio e Complementar, neste ato representando o senhor ministro da Previdência Social, senhor Carlos Lupe. Senhora Gisele Lemos Krachichim, representante do Conselho Federal da OAB. Isso, agora com a mesa composta, estejam à vontade para tomar as cadeiras. Nós convidamos para todos acompanharem em posição de sentido o hino nacional brasileiro. De um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios longínquos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, esforte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos
lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido todos e todas agora para assistirmos ao vídeo institucional. Em 1950, Largo de Santa Rita, Rio de Janeiro. É fundada a Associação dos Fiscais de Previdência Social. 2023, Setor Bancário Norte, Brasília. Funciona a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. O tempo e a distância que separam esses dois grandes marcos da história da Anfip carregam o legado de centenas de fiscais federais que se empenharam na consolidação de uma das carreiras mais respeitadas da administração pública. No dia 22 de abril de 2023, a Anfip completa 73 anos de história. A mudança da sede da Anfip do Rio de Janeiro para Brasília tem uma pitada de muita coragem e ousadia. Estar na capital federal e se manter próxima aos poderes da República deu à Anfip frutos concretos de que a decisão foi acertada. Desde então, a Anfip demonstra diariamente, de forma objetiva, o seu posicionamento em defesa da categoria, tendo voz no Executivo e no Legislativo e atuando com afinco no Judiciário. A história que trouxe a Anfip até aqui é de muita determinação e coragem. As linhas que estão sendo escritas atualmente, alinhadas à modernidade deste tempo, também são marcadas pela dedicação de muitas vidas, cheias de paixão pela defesa de causas coletivas, que analisam, implementam, reavaliam e aplaudem cada vitória conquistada. Que o passado, o presente e o futuro sejam sempre do tamanho que a Anfip merece ser, uma entidade de referência nacional com muita vida pela frente. Parabéns, Anfip! Parabéns, tem história e muito justo que façamos essa homenagem hoje na sessão aqui da solene da Câmara dos Deputados. E eu tive a honra mais uma vez de ser procurado pela direção em nome do Wilson Romero para fazer o pedido e agradecer a cedência, a oportunidade e a liberação, né, por parte do presidente que não está presente, nosso presidente deputado Arthur Lira, mas que deixou o seguinte discurso que eu vou ler neste momento. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso: senhoras e senhores, são poucas as entidades representativas que podem ostentar um histórico de lutas e vitórias tão rico e vasto quanto a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Anfip. Ao celebrarmos os seus 73 anos de fundação, expressamos o reconhecimento da Câmara dos Deputados aos homens e mulheres que fizeram da Anfip um modelo grandioso de união e representatividade, com relevantes serviços prestados aos seus associados ao Brasil, registrando nesse momento a presença também da deputada Érica Cocai nesse auditório, nessa sessão. Por meio do seu trabalho, diz o nosso presidente, deputado Arthur Lira, a Anfip tem contribuído significativamente para o desenvolvimento econômico e social do nosso país, pois o fortalecimento dos servidores que a integram constitui uma ponte para combater a sonegação, a evasão fiscal e a corrupção. Os auditores fiscais da Receita Federal são profissionais que atuam diariamente na defesa do interesse público, contribuindo para a construção de um país mais próximo e equilibrado. Em mais de 7 décadas de história,
a Anfip tem sido uma voz ativa na defesa dos interesses dos seus associados, buscando o constante aprimoramento da carreira e a valorização dos auditores fiscais. Com grande empenho, a associação está sempre à frente de propostas de melhorias nas condições de trabalho, na capacitação técnica e no reconhecimento da importância dos servidores públicos para o funcionamento do Estado brasileiro. Neste ano, em especial, a Câmara dos Deputados tem se debruçado sobre matérias que estão diretamente relacionadas com as funções exercidas pelos auditores fiscais. Aprovamos o novo regime fiscal e estamos analisando uma proposta de reforma do sistema tributário que há muito era aguardada. Estamos avançando no que tem sido possível. Nesta casa, a correlação de forças e os diferentes interesses de parcelas da sociedade exigem de nós, parlamentares, flexibilidade e muita capacidade de diálogo para a construção de acordos que levem ao aprimoramento da nossa legislação e dos marcos regulatórios. Queremos e precisamos que as contas públicas se equilibrem e que as arrecadações tributária e previdenciária possibilitem mais investimentos e aplicações de políticas que reduzam as desigualdades. Nesse processo, com grande satisfação, contamos com preciosas ponderações trazidas pela Anfip para os nossos debates. Essa, aliás, é uma das marcas que a entidade soube cultivar ao longo de sua existência com maestria. Estudos, levantamento de dados, análises e sugestões apresentadas pela Anfip têm sido instrumentos de grande valia para a atividade parlamentar. Senhoras e senhores, os desafios econômicos e fiscais que o Brasil enfrenta são grandes e ainda vão requerer muito do olhar atento e do conhecimento técnico que a Anfip se prontifica a nos oferecer. Nesse ensejo, a comemoração pelos 73 anos da associação, a Câmara reitera que está sempre aberta para acolher as demandas dos auditores fiscais da Receita Federal. O espírito de cooperação que tem sido mantido entre esta casa e a entidade é essencial no fortalecimento das instituições, na promoção da transparência e na construção de um sistema tributário mais justo e equilibrado. Que esse aniversário possa ser celebrado com a certeza de que a Anfip continuará desempenhando um papel relevante na promoção da justiça e de uma nação mais próxima. Ao saudar o deputado Bongás, proponente dessa sessão solene, agradeço a todos os associados presentes pelo compromisso e dedicação. Desejo sucesso contínuo à Anfip. Parabéns e muito obrigado. Deputado Arthur Lira. Neste momento, eu concedo a palavra já para o nosso presidente, do Movimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, a MOSAP, o senhor Edson Halbert. Está combinado aqui entre nós 5 minutos, obviamente se precisar de uma pequena tolerância, mas os 5 próximos minutos estão ao seu dispor na tribuna. Eu já na sequência farei o anúncio também das outras lideranças que estão presentes aqui, e como já tenho anunciado a deputada Érica Cocai, você quer fazer a tua fala agora? É isso, não, já está anunciada, mas logo na sequência já vamos passar a palavra também para a nossa querida deputada Érica Cocai. Por favor, senhor Edson Halbert. Boa tarde a todos e a todas presentes nessa sessão. Quero saudar o presidente dessa sessão, deputado Bongás, sempre amigo e sempre presente nas lutas, trabalhos, alegrias e também das dificuldades de todos os servidores públicos brasileiros e também dos trabalhadores brasileiros. Quero saudar o presidente da Anfip, senhor Wilson Romero. Na pessoa dele, quero cumprimentar a mesa e cumprimentar cada um dos aqui presentes e cada um e cada uma dos presidentes e das presidentes que dirigiram esta grande entidade. O Instituto MOSAP tem uma honra muito grande de poder estar presente nessa sessão e quero saudar também o doutor
Paulo Roberto dos Santos Pinto, que nesse momento representa o ministro Carlos Lupe da Previdência. Quero saudar todos os dirigentes da Anfip, os atuais e os que já foram, e também os que serão ainda, porque essa entidade, no conceito de todas as entidades do serviço público brasileiro, é uma das mais importantes. É uma das entidades que jamais se furtou, jamais se furtará daquele trabalho que sempre desenvolveu, que é ser a âncora de todos os demais servidores públicos brasileiros e das suas entidades para desenvolver também os seus trabalhos. Quero cumprimentar também todos os participantes e integrantes desta grande entidade e dizer que é uma entidade que trabalha e desenvolve toda a sua atividade em função do bem-estar social da própria sociedade brasileira, ou seja, dos trabalhadores e trabalhadoras do regime geral e também de todos nós outros servidores públicos desse país. E em nome também do MOSAP, quero dizer que a Anfip sempre esteve na vanguarda das nossas pautas, das nossas solicitações, e uma delas, a principal talvez ainda hoje, que é a tentativa da extinção da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas, que é uma matéria, é uma pauta da qual nenhum de nós, servidores aposentados e pensionistas, podemos desistir dela, até o dia em que nós consigamos, aqui no Congresso Nacional, modificar a Constituição e extirpar essa contribuição, que aliás não é uma contribuição, mas sim um confisco, e sendo confisco não há razão nenhuma para estar no texto da Constituição. Então, em nome de todas as nossas entidades, do servidor público, do MOSAP, Movimento Nacional de Servidores Aposentados e Pensionistas, e dizer também que a Anfip sempre pertenceu a nossas diretorias, em vários cargos, mas está sempre integrando a direção do MOSAP. E quero, então, agradecer aqui e dizer que o MOSAP estará sempre ao lado e sempre na busca do apoio, acolhendo as sugestões, acolhendo aquele trabalho diário em prol também das nossas causas. E um abraço a todos em nome de todas as nossas mais de 300 ou 400 entidades que participam das nossas lutas aqui no Congresso. Um abraço a todos vocês, parabéns Anfip pelos 73 anos, longa vida ainda para a Anfip, para que nós tenhamos sempre esse guarda-chuva do qual não podemos prescindir nunca. Um abraço, muito obrigado. Obrigado e parabéns mais uma vez pela organização de tantas entidades que colaboram com esse debate. A MOSAP representa aqui esse pronunciamento do senhor Edson Haber. Parabéns, obrigado. Eu já convido a senhora Gisele Lemos Krachichim, representando o Conselho Federal da OAB, para já se dirigir à tribuna. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui a referência de representações importantes que estão aqui. A primeira que eu vejo, do Luiz Carlos da Silva, professor Luizinho, que é chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Nosso ministro Marinho. Marcos Sérgio Ferreira Neto, presidente da Federação Brasileira de Sindicatos e Carreiras da Administração Tributária da União, Estados e Distrito Federal. Marcos Monteiro, vice-presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores.
Flávio Werneck, diretor jurídico da FENAPEF, Federação dos Policiais Federais. Yolanda Guindani, obrigado pela representação também do Rio Grande do Sul, né, nossa terra, presidenta eleita do Sindicato dos Procuradores da Fazenda, né, o Simprofaz. Maria Cristina de Araújo, aqui representando a Marilsa Fatorelli, que é da Auditoria Cidadã da Dívida. Daniel Coelho dos Santos, prefeito de Caiçara, vejo que também tem mais secretários, isso, obrigado aos secretários e vereadores que estão presentes aqui também, sinto-se todos saudados aqui, obrigado, prefeito, pela sua presença hoje aqui. Júlio Miragaia, conselheiro, representando o presidente do Conselho Federal de Economia. Denise Canedo Cruz, coordenadora geral de pessoal da Secretaria da Receita Federal. Então, muito obrigado também à presença. Depois, se tiver mais alguma entidade aqui que não foi citada, por favor, façam chegar para nós. E nós vamos ouvir com muita satisfação agora a representante do Conselho Federal da OAB, a Gisele Lemos Krachichim, para o seu pronunciamento. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma honra poder estar hoje aqui representando o presidente José Alberto Simonetti, no cumprimento aos 73 anos da ANFIP. Eu trago aqui, então, as palavras de apoio, de parabenização ao senhor Wilson Romero, presidente da ANFIP. Cumprimento também o deputado Bom Gás, que preside a nossa mesa, o senhor Edson Halbert, o senhor Paulo Roberto dos Santos Pinto e todos os demais presentes, em especial todos os servidores, todos que vêm aqui participar desse momento de celebração. E celebração, e aqui falando em nome do Conselho Federal, uma sociedade irmã e parceira nessas lutas pelo direito social, pelo debate técnico de mudanças, tanto na Previdência quanto nas regras tributárias, e, principalmente, pela busca de uma sociedade mais igualitária, mais ética, mais séria, mais transparente. A ANFIP participa dessa história, sem dúvida, contribuindo a cada ano desses 73 anos, com esta colaboração, com esse fornecimento de dados, com esse aprimoramento de lutas, com os aprimoramentos de ferramentas, com as ideias e com tudo aquilo que a gente pode trazer, sem dúvida, cada um de vocês, representado por essa associação, que traz a força do servidor e traz também a ética, a transparência e a transformação. A cada momento que temos o debate dentro dessas duas casas legislativas de mudança, a ANFIP esteve presente, assim como o Conselho Federal, para que as normas, que às vezes são necessárias sim, e a gente vive reformas da Previdência, há pouco foi mencionado aqui a questão da contribuição do inativo, né, que é uma luta sem dúvida dos servidores, mas a cada momento que a gente precisa rediscutir normas, a gente tem que fazer isso além da discussão jurídica, a gente precisa de números, a gente precisa de técnica, a gente precisa adentrar o campo normativo com mais detalhamento. O que a gente vê muitas vezes a cada reforma tributária, a cada reforma previdenciária, são muitos achismos. E a ANFIP sempre participou de forma a trazer números. No debate, por exemplo, do déficit ou não déficit, o anuário da ANFIP é uma ferramenta essencial para que a gente possa se aprofundar nesse debate. Os números, os detalhes e todo o estudo técnico, a cada publicação científica que a ANFIP tem feito, isso colabora para toda a questão tributária, previdenciária, para todo o debate dessas matérias, seja nessa casa, seja no Senado, em todo o Congresso Nacional. O Conselho Federal do AB se coloca aqui, mais uma vez, à disposição, como sociedade irmã e parceira, para colaborar e, neste momento, para parabenizar e aplaudir de pé esses 73 anos da ANFIP. Muito obrigada pelo espaço e parabéns a todos vocês. Obrigado, Gisele, e a todos os integrantes da OAB do Brasil que se fazem presentes e representar nesse momento na sua fala aqui, homenagem à nossa querida ANFIP. Chamo agora o senhor Paulo Roberto dos Santos Pinto, que é secretário do Regime Próprio e Complementar, neste ato representando o seu ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, para já usar a tribuna, enquanto eu anuncio também a presença de Mariel Lopes, diretora técnica do DIESE aqui do Distrito Federal. Seja bem-vinda, obrigado pela presença. E o senhor Paulo Roberto com a palavra.
Uma boa tarde a todos e todos. É um prazer estar aqui e uma honra representando o Ministério da Previdência e o ministro Carlos Lupe. Infelizmente, ele está em missão oficial nos Estados Unidos e me pediu que viesse representá-lo, né? A Anfip sempre foi uma grande parceira do Ministério da Previdência. Mesmo em 2007, quando houve a unificação com a Super-Receita, a Anfip não perdeu o seu DNA previdenciário, continua atuando conjuntamente, diretamente nas pautas e que interfere diretamente a minha secretaria, né? Num trabalho conjunto ali nos regimes próprios, num trabalho conjunto ali na Previc, onde a gente cuida de mais de R$1 trilhão hoje dos fundos de pensão. Então, é uma parceria muito profícua e fundamental que nos tem feito avançar bastante, né? E nesse momento que nós estamos hoje, onde o presidente Lula, com muita sabedoria, recria o Ministério da Previdência, nós passamos a ter um protagonismo para voltar a discutir com força as questões da Previdência. A gente deixa de ser um pedacinho, um puxadinho do Ministério da Economia para voltar a ser prioridade, para voltar a ter protagonismo e poder discutir efetivamente o que é a Previdência Social. E a gente fala muito em Previdência Social, e esse social é fundamental. Porque se fosse só fazer Previdência, alguns poderiam estar pensando em juntar dinheiro. Quem junta dinheiro é banco. O grande objetivo da Previdência é pagar benefício, é cuidar das pessoas, é cuidar de quem precisa, seja no momento do BPC, seja no momento da aposentadoria, seja no momento do falecimento. Então, com esse protagonismo, nós temos certeza que nós vamos continuar avançando muito no cuidar das pessoas. E a Anfip vai continuar sendo um parceiro fundamental, com seus estudos, com as suas análises, com as suas provocações, porque muitas vezes nós precisamos ser provocados para conseguir avançar. Então, parabéns, que vocês consigam mais 73 anos e a gente continue avançando junto nessa parceria. Muito obrigado e uma boa tarde a todos e todas. Obrigado, Paulo Roberto. Deixo uma saudação para o nosso ministro Lupe, que toda vez que essa casa também precisa, tem atendido muito gentilmente. Acho que todos nós esperamos a fala do Wilson Romero, né? Então é esse que eu vou anunciar agora, tá? Que é o nosso presidente. Enquanto ele se dirige, então, como presidente, Wilson Romero, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Anfip, a tribuna para fazer uso da palavra. Eu quero anunciar também Kleber Ferreira, presidente Sinagências, representante da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, da CONACAT, da Confederação Nacional das Atividades e Carreiras Típicas do Estado. Rocine Dias de Souza, diretor financeiro administrativo do Sindifisco do DF, e Rubens Roriz, vice-presidente da FEBRAFIT. Também anunciados, Antônio. E agora a palavra, então, ao Romero, que é o nosso grande anfitrião, que representa essa entidade tão representativa do nosso país, que é a Anfip. A palavra é sua. Nobre deputado Bongás, primeiro uma grata satisfação e muita emoção ao termos aqui essa sessão solene. Não é de 70 anos, não é de 75 anos, mas de um número quebrado, 73. Por isso, muito nos honra, muito nos emociona estarmos aqui. E eu quero transmitir esse abraço, essa saudação de todos, primeiro aos nossos funcionários da Anfip, aos nossos funcionários da Fundação Anfip que aqui estão, e muito especialmente aos nossos conselheiros. E lembrando também que temos aqui pessoas que ajudaram a construir, junto com o atual Conselho, a nossa história. Não posso deixar de mencionar Severino Cavalcante de Souza, do Amazonas, quem peço uma salva de palmas, Álvaro Solon de França, de Goiás, Margarida Lopes Araújo, de São Paulo, Marvile Tafarel, do Rio Grande do Sul, Décio Bruno Lopes, de Minas Gerais, a nossa conselheira suplente da região Sudeste, Márcia Irene. Mas eu quero também convidar, representando todos aqueles que construíram a Anfip com seus tijolinhos, construíram aquilo que os senhores viram no vídeo, uma trincheira no setor bancário norte, em defesa do cidadão, em defesa do trabalhador da iniciativa privada, em defesa do trabalhador do serviço público,
mas, acima de tudo, de políticas públicas que combatam a desigualdade. A Anfip tem isso no seu DNA, traz isso nas veias, desde quando foi constituído em 1950, fruto da unidade dos agentes de fiscalização dos antigos IAPs. E nós progredimos desde os IAPs, depois fiscais de contribuições previdenciárias do IAPAS, do INSS, auditores fiscais da Previdência Social e agora, dentro da Receita Federal, auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. E eu chamo aqui minha querida colega, representando todos os que ajudaram a construir Assunta de Ideia Bergamasco, para vir dividir esse púlpito comigo, para que traga e divida o tempo, levando a sua mensagem. Por favor. E a Assunta foi a primeira presidente dessa casa, por isso eu acho que reverenciamos não só as mulheres, mas principalmente a todo o conjunto daqueles que construíram com esses tijolinhos essa grande fortaleza. Por favor, Assunta. A palavra é sua, vou ficar aqui de guarda-costas. Mas é muita honra, deputado. Muito obrigada. Em seu nome, eu quero cumprimentar todos os deputados desta casa, grandes parceiros ao longo desses 73 anos. E na pessoa da nossa querida Érica, a nossa guerreira, cumprimentar todas as nossas parlamentares e dar o nosso apoio nessa batalha no Congresso, que eu sei que temos deputados maravilhosos, mas nós sabemos o quanto a parlamentar tem muito que lutar, o dobro. Bom, todo mundo já cumprimentou a Anfip, deu todos os cumprimentos, e eu faço minhas as palavras de todos, né? É uma honra estar aqui dividindo. Eu sei que para nós, neste momento e nesta nova conjuntura, esse espaço, viu, Romero? Eu quero te agradecer muito pela honra e sinto-me honrada e, ao mesmo tempo, homenageando todas as nossas colegas auditoras fiscais, se é que eu mereço essa honraria. Mas a Anfip, nesses 73 anos, não só ela comprovou a defesa dos auditores fiscais, somos corporativistas, como todos são, né? Como todas as carreiras são, mas, acima de tudo, nos legitimamos. A Anfip se legitimou como a grande defensora da Seguridade Social e do serviço público de qualidade. A sociedade reconhece esse trabalho. E, neste momento, e que estamos passando por um novo governo, um novo arcabouço fiscal, cheio de propostas, eu acho que a Anfip tem muitos desafios, muitos. E o primeiro, Romero, é a paridade, é a nossa remuneração, porque, como bem disse a nossa deputada esses dias, numa belíssima audiência pública, o grande protagonista e o grande ator que vai trabalhar nesse novo arcabouço e na reforma tributária, sem dúvida, será a Receita Federal do Brasil. E a Anfip, com certeza, irá nos representar bem para que o nosso orçamento pense também na Receita Federal, na nossa remuneração e na valorização dos auditores fiscais, que com certeza terão um papel fundamental. Muito obrigada. Muito obrigado, Assunta, muito obrigado a todos, muito obrigado, nobre deputado, por esta homenagem que muito nos honra. Parabéns. Eu também estava aguardando essa fala, né? E com a presença da mulher, né? Também que tantos anos trabalhou na presidência, parabéns. Né? A expressão da nossa Anfip nesta sessão solene
em homenagem aos 73 anos. Nesse momento, eu vou convidar os deputados agora, vamos passar para essa fase, dos deputados e deputadas inscritas. A primeira deputada inscrita, e essa primeira inscrição já mostra, né, o afinco e a determinação e acompanhamento a essas pautas que sempre são feitas pela nossa deputada, é da deputada Érica Cocai, que está com a palavra a partir desse momento. Parabenizar o deputado Bongás pela iniciativa de ter promovido esta sessão solene para que nós possamos comemorar os 73 anos da Anfip. Tem determinados momentos da vida que uma pessoa representa muitas outras pessoas. E penso que o deputado Bongás, ao propor esta sessão solene, estava representando um conjunto de parlamentares que entendem a importância da Anfip. A Anfip, ela esteve nas nossas vidas, particularmente nesse último período, mas esteve sempre nas nossas vidas. Aqui no parlamento é inegável a participação e a contribuição da Anfip na discussão da reforma da Previdência. Na discussão deste que foi um golpe contra os direitos das pessoas, dos trabalhadores, trabalhadoras, sejam seletistas, sejam trabalhadores estatutários. E digo isso porque o conceito de déficit, ele não cabe na Previdência. Imagina se nós fôssemos ter um conceito de déficit na saúde pública ou um conceito de déficit na educação. Não cabe, porque é um direito. Nós temos uma Constituição que assegura direitos, assegura o financiamento destes direitos e, ao mesmo tempo, as estruturas necessárias para que o direito se transforme em realidade. E esta Constituição, ela busca fazer um luto de uma concepção que buscou perenizar as desigualdades, fazendo uma confusão entre direito e favor. Direito não é favor, direito é direito. E passa a ser um dever do próprio Estado. Então, se nós temos uma política pública fundamental para que nós possamos fazer valer a dignidade humana, que é trança da própria Constituição, não tem que se falar em déficits. Nós não estamos falando de uma atividade que tem que dar lucro. Nós estamos falando da Previdência, nós estamos falando de Seguridade Social e Previdência Social. E a Anfip, durante toda a discussão de reforma da Previdência, ela esteve aqui presente conosco. O Romero esteve em quase todas essas manifestações. Mas não só isso, quando nós sofremos uma ameaça das mais profundas para desestruturar uma concepção de Estado que já dizia Celso Furtado, tem que servir para enfrentar os problemas nacionais, nós tivemos a Anfip. Quando nós tivemos ameaça através da PEC 32, a Anfip foi fundamental para que nós não tivéssemos aqui a constitucionalização de um Estado do compadrio, do Estado da República Velha, do Estado a serviço não do povo brasileiro, mas a serviço da iniciativa privada e dos governantes. Portanto, nós temos uma gratidão imensa pela Anfip, uma gratidão imensa, porque está sempre presente na discussão sobre a reforma tributária, sobre o modelo tributário que tem o Brasil, na sua relação com os movimentos sociais. Porque quando nós falamos da Receita, nós estamos falando de profissionais que, ao fazerem as suas atividades cotidianas, movimentam os interesses do conjunto da sociedade. Felizes são aqueles que, na sua atividade cotidiana, levam junto os direitos do conjunto da sociedade. E nós vivenciamos um teto de gastos onde foi desprezada a própria arrecadação, porque a variação da inflação passou a ser o parâmetro de variação para as despesas públicas, onde se encontram as políticas públicas, despesas primárias, onde se encontram as políticas públicas.
E nós tivemos, portanto, um desprezo com a arrecadação. O que foi feito com a Receita exige de nós uma postura extremamente firme para que nós tenhamos a recomposição orçamentária da Receita, para que nós tenhamos a recomposição das pessoas, do quantitativo de pessoas da Receita, porque nós precisamos da Receita fortalecida nesse país. Por isso eu vou encerrar dizendo que nós carregamos, primeiro, uma gratidão muito profunda com a Anfip, e segundo, um orgulho muito grande desta instituição, que dialoga com o conjunto dos movimentos sociais e que tem uma luta em defesa de uma previdência, inclusive de tirar o confisco que se impôs aos aposentados e aposentadas neste país com esta contribuição. É confisco e precisa ser revisto. É preciso rever estes aspectos que são de uma profunda crueldade e vão deixando as suas marcas na pele e na alma, não apenas dos servidores e servidoras deste país, aposentados e aposentadas, mas deixam na pele e na alma da própria nação. Por isso eu me sinto muito feliz e muito grata ao deputado Bongás por estarmos aqui abrindo este parlamento e este plenário, que não à toa se chama Ulisses Guimarães que falava da democracia, que falava contra toda forma de arbítrio, para comemorar os 73 anos da Anfip. Vida muito longa para a Anfip, porque o povo brasileiro precisa de uma Anfip fortalecida. Obrigado, deputada Érica Cocai. Eu até pediria, se pudesse fazer a gentileza de me substituir um pequeno espaço aqui para eu também poder fazer meu pronunciamento. Mas, antes disso, registrar a presença do deputado Pedro Gzai, de Santa Catarina, do Partido dos Trabalhadores, e lhe franquear também a palavra, se quiser fazer uma homenagem, e solicitar ao deputado Gilvan Máximo, que se inscreveu. Está presente, deputado Gilvan? Está aqui o Gilvan? Gilvan, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Cumprimento inicialmente a nobre deputada Juliana Cardoso pela acertada iniciativa de apresentar esse requerimento para a realização da presente sessão solene. Hoje celebramos 73 anos de existência da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Anfip. Ao longo de décadas, essa nobre instituição tem desempenhado um papel fundamental na construção de um sistema tributário mais justo e na defesa dos direitos e interesses dos auditores fiscais e dos contribuintes brasileiros. Desde a sua fundação, em 1950, a Anfip tem se destacado como uma voz ativa e representativa dos auditores fiscais da Receita Federal. Seu trabalho incansável na promoção de debates, de estudos e de pesquisas sobre a legislação tributária e previdenciária tem contribuído para o aprimoramento dessas áreas e para a busca de soluções que conciliem a eficiência arrecadatória com a justiça social. Ao longo dessas décadas, a Anfip tem sido uma referência em termos de capacitação e qualificação profissional, investindo na formação contínua de seus assessores, de seus associados e na disseminação do conhecimento em matéria tributária. Seu compromisso com a ética e com a transparência fortalece a atuação dos auditores fiscais, garantindo a integridade do sistema fiscal e o respeito dos direitos dos contribuintes. A Anfip também tem se destacado por sua atuação na defesa dos direitos previdenciários dos brasileiros. Por todos esses anos, a associação tem lutado incansavelmente contra propostas que visam desmontar o sistema de seguridade social, sempre pautada pela convicção e que a previdência pública é um direito fundamental do cidadão e uma conquista histórica do povo brasileiro. Além disso, a Anfip tem se posicionado firmemente na defesa da valorização dos auditores fiscais e na luta por melhores condições de trabalhos profissionais para o Estado brasileiro. A associação
tem trabalhado diligentemente para garantir a valorização da carreira e a melhoria das condições de trabalho, sempre em busca de uma administração tributária eficiente e de qualidade. Nessa data tão especial, expressamos nossa admiração à Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, por seu trabalho eficiente e pelos bons serviços prestados ao país. Que esta parceria de sucesso prossiga por muitos anos, sempre em prol do bem comum e do fortalecimento do Estado brasileiro. Parabéns, ANFIP, pelos 73 anos de história, o legado de transformações que vocês têm deixado em nosso país. É uma honra representar aqui o Republicanos nessa singela homenagem à ANFIP e a todos vocês. Muito obrigado, presidente. Obrigado, nobre parlamentar. Quero registrar e agradecer a presença de Felipe José de Carvalho Correia, diretor de Relações Institucionais do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Muito obrigado pela sua presença. Passo agora com muita honra e alegria a palavra ao deputado Bongás, o autor do requerimento desta sessão solene em homenagem aos 73 anos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. Com muita honra, passo a palavra, deputado Elvino Bongás. Muito obrigado, deputado Pedro Guzai, que está presidindo os trabalhos dessa sessão solene. Saudar os integrantes da mesa que eu já pude mencionar, mas em nome do Wilson Romero, eu quero saudar, e da Assunta, que eu quero saudar todos e todas, que representam esse quadro tão qualificado da ANFIP e a sua história, que hoje nós estamos aos 73 anos fazendo esta homenagem. É um dia festivo, é o reconhecimento do Parlamento Brasileiro aos 73 anos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP. Essa entidade que nasceu lá, 22 de abril de 1950, na sede da União Portuguesa Oliveira Salazar, do Rio de Janeiro, como já foi apresentado pelo vídeo institucional, nascia naquele momento como Associação dos Fiscais de Previdência Social. Com o passar do tempo, houve a fusão de outras entidades que representavam os trabalhadores dos fundos de pensão dos industriários, dos comerciários, dos marítimos, estivadores, dos transportes e cargas, dos servidores públicos. No começo dos anos 80, a sigla ANFIP se consolida como a representação de toda essa diversidade na entidade ANFIP. Uma coisa que não muda é a sua missão: representar, defender, valorizar os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, protegendo sua autonomia e direitos funcionais, em benefício da categoria e do bem-estar da sociedade. E tem feito isso de maneira exemplar. A ANFIP se notabilizou nestes anos na defesa do servidor público e do serviço público. Sua luta reverbera para além dos auditores fiscais e é referência entre as demais categorias. Defender o serviço público, como faz a ANFIP, é uma missão cidadã, fundamental, principalmente nesses tempos onde se questiona a importância dos direitos sociais, onde se questiona o papel do Estado como indutor do desenvolvimento e redutor de desigualdades sociais. São os servidores e servidoras representados pela ANFIP que garantem a arrecadação para que o Estado brasileiro realize as políticas públicas. São esses servidores e servidoras que combatem a sonegação, que fiscalizam o bom cumprimento da legislação brasileira. Mas a ANFIP não se limita a isso. A entidade foi protagonista em inúmeros debates nos últimos anos. Seus estudos, publicações, livros, auxiliaram nos debates da reforma tributária, da Previdência, da Seguridade Social, e em muitos outros momentos, as informações trazidas pela ANFIP nos auxiliaram e me auxiliaram
nos debates, nas comissões e nas falas aqui no plenário. Eu, seguidamente, Romero, tenho usado os materiais e falado aqui dos trabalhos sérios de pesquisa, de referência que vocês fazem para o Brasil, que fundamentam as teses, pronunciamentos, estudos e projetos de lei. Então é muito importante o que vocês de fato representam. Por esses motivos eu sinto bem honrado em poder ser o proponente dessa sessão solene hoje, aos 73 anos da Anfip. Desejo assim uma vida longa à entidade e quero dizer para vocês que eu fui dirigente sindical também, Romero. Eu presidi um sindicato de trabalhadores rurais da Central Única dos Trabalhadores e eu sempre dizia que um sindicato ele tem como missão primeira os interesses corporativos da sua entidade. E vocês fazem isso com uma maestria muito grande em todas as áreas, como já foram referendadas aqui. Mas que uma entidade de um país que luta por democracia e que precisa de entidades fortes para que a democracia possa ser vivenciada e praticada num país, ele não pode ficar só com seus temas corporativos. E mais uma vez vocês são destaque. Quando nós falamos aqui da reforma previdenciária, não foi só para os servidores, para vocês que vocês lutaram. Quando vocês falaram da reforma da Previdência, não foi só para vocês como categoria. E quando estão falando, neste momento, eu estava a falar, deputado Pedro Guzai, neste momento com o nosso colega Wilson Romero, sobre o tema principal que está em questão agora, que é a reforma tributária. E em reunião anterior, eu já ouvi da boca dos integrantes da Anfip dizendo que a reforma tributária tem que ser justa. A reforma tributária tem que arrecadar mais nesse país de quem mais tem, portanto, ela tem que ser progressiva. Que essa reforma tributária tem que ser o que agora se contempla muito, né? Reforma tributária justa, né? Sustentável, efetivamente. Então, vocês estão nesse debate. Então, eu quero realmente render essa homenagem. Eu tirei o dia de hoje para estar com vocês, receber vocês, poder homenagear em nome, eu quero fazer essa referência também à presidência da Casa, que prontamente atendeu o pedido que nós fizemos em nome da Anfip, né? O presidente Arthur Lira fez o seu pronunciamento aqui, que eu pude ler hoje à tarde aqui, mas dizer que o parlamento está comprometido aqui, e eu quero ser voz também dos trabalhos, a expressão, numa sociedade que é plural, né, de diferentes, mas que nós precisamos fazer com que esse sentimento e esse espírito, né, realmente da justiça, que vocês trabalham para o servidor, para o serviço público que foi tão criminalizado, tá, e para o conjunto das pautas da entidade, realmente possam ser valorizadas nesse processo democrático. Então, muito obrigado, parabéns e obrigado, Pedro Guzai, por estar coordenando também os trabalhos neste momento. Muito obrigado, deputado Bongás, que faz esse belo pronunciamento e essa homenagem dos 73 anos e já passa a presidência aqui dos trabalhos a Vossa Excelência. Obrigado, Pedro Guzai. E como último pronunciamento, então, dos parlamentares presentes, nós vamos ouvir o deputado Pedro Guzai, que é um deputado de Santa Catarina, que me orgulha também ser colega da nossa bancada. Deputado Pedro Guzai. Senhor presidente, proponente dessa sessão solene, deputado Bongás, as demais lideranças que compõem a mesa, a todos que participam nesta tarde aqui no plenário, né, do Parlamento Brasileiro e todos que acompanham pelas redes sociais, meu pronunciamento aqui é breve. Primeiro, cumprimentar o deputado Bongás pela proposição. Eu também sou historiador. E quando a gente faz uma homenagem, uma sessão solene a uma entidade, a gente não faz somente a entidade. O Bongás homenageia as pessoas que têm nome, têm sobrenome, têm endereço e têm uma história que se mistura com a história das entidades, que se mistura com a Anfip. Portanto, a memória e a história de cada um de vocês que se faz a homenagem nesses 73 anos. Para uns, quem sabe, foi 20 anos, para outros 30 anos, para outros mais ou menos, que se misturam com essa própria entidade. Então, parabéns a todos que escolheram nas suas vidas esta profissão, essa opção de vida, e que se mistura com a história da Anfip nesses 73 anos. Segundo lugar, eu tenho debatido ao longo do tempo o papel do Estado e na relação com a sociedade,
E os neoliberais construíram um discurso e um imaginário que tudo que vem da área pública, que se mistura com o próprio servidor público, é o lugar da incompetência, é o lugar da improdutividade, é o lugar da ineficiência. E nesse discurso eles privatizaram, nesse discurso eles desmontaram direitos de servidores públicos, nesse discurso eles destruíram o papel do Estado em várias frentes. E nós podíamos destacar nos últimos anos quantos programas e políticas públicas foram extintas, e muitas vezes com apoio, infelizmente, daqueles que deveriam ser os beneficiários das políticas públicas. E quando o auditor fiscal que fiscaliza, que busca o tributo para transformar isso em política pública, muitas vezes esse espaço e essa experiência profissional é colocada não como uma grande causa de um país que se quer se fazer nação, mas como uma barreira para o próprio desenvolvimento. Então eu queria referendar a história de vocês. Não tem país decente, justo e solidário se não tiver Estado, se não tiver governo, se não tiver servidor público. E servidor público dignamente valorizado, servidor público dignamente reconhecido. E reconhecido não só no salário, mas na sua própria autoestima, compreendendo-se como alguém que ajuda e contribui com a transformação de um país. E não tem país justo sem servidor público. Não tem país justo sem serviço público e de qualidade. E por isso que vocês estão na ponta, exercendo com tanta dignidade uma profissão que coloca a possibilidade de ter saúde pública, educação pública, universidade pública, infraestrutura de desenvolvimento nesse país, ciência, tecnologia, nesse papel que vocês desempenham. Então eu concluo aqui, não vou me estender, só dizer parabéns à opção que vocês fizeram de ser servidor público do povo brasileiro. Essa é a honra que dá a vocês. Por isso, Bom Gás, parabéns. Quando se homenageia uma categoria, uma profissão da área pública, é a grandeza e me dá uma esperança enorme de um futuro do nosso Brasil. E efetivamente, são servidores públicos como vocês, como os que construíram e que já estão hoje aposentados, que construíram toda uma história bonita nessa experiência, também tem que render a homenagem nos 73 anos da Anfip. Muito futuro para vocês, muito futuro para a Anfip, muito futuro para essa área, porque o futuro de vocês é a garantia de um futuro melhor para o nosso Brasil. Podem celebrar, podem homenagear. Obrigado, deputado Pedro Guzai. Muito importante esse resgate, e como professor de história, né, nada melhor do que fazer essa referência à história da Anfip hoje nos seus 73 anos, que nós estamos homenageando com essa sessão solene em homenagem à nossa Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Eu quero agradecer enormemente a presença de vocês. O Romero já fez a referência à liderança de vários estados que estão aqui representados, a todos os diretores e diretoras que compuseram o quadro diretivo da Anfip durante todos esses anos, a todos os servidores e associados da entidade. Isso é uma coisa muito importante. Eu sempre tenho chamado assim, participem, valorizem sua instituição, sua entidade, ela representa, né? Nos representamos nela, ela nos representa. Então, a todos os que participaram de uma ou de outra forma, têm sua história. As entidades que acolheram o convite, desde a representação do nosso ministro Lupe, do ministro Marinho, que também estava representado aqui pelo Luizinho, as demais entidades que puderam se pronunciar também, muito obrigado à presença de todos vocês. Mas de uma forma muito especial, em nome do Wilson Romero, então, a todos e todas os integrantes da Anfip no país, que fazem essa contribuição para o Brasil se afirmar na sua pauta, como já foi muito bem colocado aqui. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas, e está encerrada a sessão no dia de hoje. Muito obrigado. Vou parar aqui, fazer um registro.
Isso, maravilha. Vamos poder fazer um registrozinho lá mais.